pessoal. Maringá registrou saldo negativo de empregos em outubro desse ano, quando houve 7.261 admissões ante 7.383 desligamentos, um déficit de 122 vagas de emprego no município. Isso foi a primeira vez desde dezembro de 2021 que a cidade apresentou números negativos na geração de emprego. Esses números são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O setor de serviços foi o principal responsável pelo déficit de empregos na cidade em outubro. O agronegócio também apresentou mais demissões do que admissões. Comércio, construção civil e indústria apresentaram dados positivos para o mês. Então, vou trazer aqui para vocês: agropecuária, menos 10 empregos, comércio, 142 empregos, construção, 38, indústria, 18 e serviços, menos 310 empregos. Maringá foi a única das grandes cidades do Paraná que registrou déficit durante o mês. Londrina, Cascavel, Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu registraram superávit de empregos. A que obteve, entre elas, o melhor resultado foi a capital do estado, que gerou um saldo positivo de 2.609 vagas. Quando a gente está fazendo uma comparação entre os municípios da região, Maringá também não teve um resultado muito bom. Sarandi teve saldo positivo de 117, Marialva de 8, Paissandu de 44 e Floresta de 3 empregos. Mandaguaçu, tal como Maringá, teve déficit. O saldo negativo foi de 21 postos de trabalho. Começo hoje com o Calazans. Para outubro é um número que talvez seja compensado nos próximos meses com as contratações aí do fim do ano, Calazans? É possível que sim. Agora, no detalhamento que você passou, gera um pouco de preocupação e de estranheza, porque não é período, aparentemente, né, de gerar números negativos, especialmente na área de serviços, porque é um período de final do ano, novembro, dezembro, a gente sabe que é um período que gera contratações, mas essa expectativa ela já alcança também o mês de outubro. Acho que um pouco também, né, pelo detalhamento que você passou, Maringá reflete a insegurança política do Brasil, porque requer investimentos, esse número negativo, por exemplo, na educação, isso pode significar, não estou dizendo que signifique, né, mas pode significar diminuição de ofertas, de vagas, de abertura de novos cursos, por exemplo, para o próximo ano, pode significar menos pais também renovando matrículas nas escolas particulares, porque o período de outubro é o período de renovação das matrículas, inclusive. Então, um pouco também Maringá pode estar refletindo esse cenário de insegurança, esse cenário de medo aí por conta do período eleitoral que tomou o Brasil. Só vou deixar registrado aqui também que no acumulado de 2022 a gente está com um saldo positivo de quase 6 mil empregos, são 5.800. Então, o mês de outubro foi o primeiro que se houve déficit, né? Mas no acumulado do ano foram 5.800 empregos gerados entre admissões e demissões. O saldo foi positivo em 5.800. Eu passo agora para o Edivaldo Magro. Pois é, Vitor, chama atenção os números principalmente de comércio e serviços, né? Que somam junto em 450 empregos e bem num período em que a demanda por emprego, especialmente nessas duas áreas, estão muito ativas, né? São muito positivas. Mas a gente observa em Maringá especificamente, eu tenho andado bastante por aí para observar o Natal. Primeiro, a Associação Comercial não fez nenhum movimento específico para estimular o Natal, não ser só a Prefeitura. Criar aquelas campanhas de valorização do comércio, sortear algumas coisas. Não estou culpabilizando absolutamente assim, mas como assim é referência, né, da organização desse setor, apesar de ser uma associação, né, não ser um sindicato, mas ela é muito representativa. Então, causa preocupação, mas nós temos aí quase 6 mil empregos, um saldo bastante positivo. Em 2022 né? foram ao longo do ano. Maringá bate seguidos recordes, né, de oferta de trabalho. É uma cidade bastante vigorosa, mas você tem aí um período normalmente de demanda baixa por emprego, que é janeiro e fevereiro, né? Costuma-se dizer que a cidade, o Brasil volta a trabalhar após o carnaval e é normalmente um período de baixa oferta de trabalho, até porque as atividades econômicas tendem a dar uma acomodada nesse período, agravado, obviamente, por um início de um novo governo. Quer dizer, antes da pós nós já temos uma situação de turbulência, né, nos mercados. Isso deve impactar bastante na oferta de trabalho.
Vamos esperar que essa nossa reserva de emprego não seja consumida e tenhamos já nos primeiros meses do ano algum déficit geral, né, em relação ao acumulado de oferta de emprego no mês de dezembro. Mas Maringá é fora da curva, né? Maringá é uma cidade excepcional, vigorosa. Comentava, inclusive, um pouquinho antes do início do programa, o número de empreendimentos em fase de acabamento, de início de atividades em Maringá, especialmente no setor de gastronomia, Vitor. Doutora Monique. De surpresa, aqui você para participar dessa bancada. Apareceu, tem que trabalhar, aqui não é a casa da mãe Joana. É isso aí, muito obrigada, gente. É um prazer sempre estar com vocês. O assunto é que preocupa, né? Porque falar de desemprego é sempre uma situação assim que gera ansiedade, porque do trabalho que as pessoas se sustentam suas famílias, têm qualidade de vida, conseguem promover saúde, e a gente ter essas taxas altas de desemprego é uma preocupação. Eu acho que para quem tá em relação aí numa situação de transição de governo, quem é empreendedor, quem tem empresa, tá passando por um momento de muita insegurança sobre se investe, como investe, se é o momento certo de contratar, se vai esperar um pouco mais. Então, eu acho que a gente está passando por um momento nacional de muita insegurança, e isso reflete também aqui no município. Mas eu tenho boas expectativas, porque eu acredito que a gente é um povo que se adapta, e o brasileiro é um povo que gosta de trabalhar, não é um povo preguiçoso. E eu acredito muito em novas formas de empreendedorismo, das pessoas se inovar. E eu espero que a prefeitura gere aí, junto, medidas, né, com os comerciantes, para que a gente tenha novas contratações, principalmente aí nos setores de comércio, porque é o momento, né? O Natal tá aí, vamos ver se a gente tem ações para promover essas contratações. Celestino. A retomada de Maringá pós-pandemia foi muito forte, né? E eu acho que foi tão forte que agora os números estão refletindo em outubro. Mas eu quero ver novembro, porque não é costumado, né, acontecer déficit de emprego em Maringá. Geralmente tem superávit. Causa estranheza. Eu espero que novembro seja uma retomada, né, dos números positivos, mesmo porque o comércio está pujante, né, apesar dessa transição política. A economia foi afetada em alguns setores, por exemplo, no ramo imobiliário, muita gente deixou de investir, né, principalmente médio e alto padrão, porque o dinheiro está rendendo bastante no banco, parado lá, está rendendo muito mais do que mercado imobiliário. Então, deu uma esfriada, então pode acontecer aí, mas o setor de serviços de Maringá a gente vê aí todo dia abrindo um bar, um restaurante, esteticista mesmo, cuidar da beleza em Maringá muito forte, na área da saúde principalmente. Eu queria ver os números de novembro para a gente fazer um comparativo, porque a retomada de Maringá foi acima do normal pós-pandemia, mesmo com os decretos do prefeito, né, a falta de flexibilidade, né, do comércio. E aí o Edivaldo falou bem aí da Assim, né, não teve nenhuma ação. Agora a gente não sabe se tem algum vínculo com o que o prefeito fez durante a pandemia, se tem alguma picuinha aí a respeito disso. Eu espero que não, porque prejudica a cidade toda. Mas eu vou esperar os números de novembro para a gente fazer um comparativo, Vitor. Ok. Vitor, o cadastro do Ministério do Trabalho, esses números são relativos à carteira assinada. Carteira assinada. Talvez, Celestino, pode até ter alguma... Né, você tem muito CNPJ, muito MEI hoje, talvez isso pode ter influenciado em pessoas contratos, migrando. Isso, de curto prazo. Talvez seja uma explicação, talvez razoável ou não, mas eventualmente isso pode ser uma explicação. O Tiaguinho pode fazer um levantamento na casa do empreendedor com a Cássia para ver se de repente isso está normal, se os números estão normal ou está acima. E chega um indicativo, viu, Celestino, de uma continuidade, né? Sim. Esse processo. Aconteceu bastante no Nordeste.